Olá pessoal, Sandro novamente aqui do canal Evolução Emocional. Gente, hoje eu vou falar sobre um assunto bem interessante aqui que mexe muito com as emoções da gente, sabe? Que é a questão da pivotagem de carreira, né? A hora certa de mudar. Recentemente, né, eu passei por algo semelhante, né? Ainda estou em transição, né? E é bastante desafiador, viu pessoal? Então eu fiz uma breve apresentação aqui, um conteúdo bastante denso assim, para que vocês consigam, quem está passando por isso, quem está até insatisfeito na carreira, existe um modelo chamado pivotagem, né? Que quando você como se fosse um pivô até no futebol de salão, né? Ou eventualmente no vôlei, né? Você anda para o lado, você anda, sabe? Você se movimenta, mas dentro das tuas habilidades e competências, sabe? Não é uma transição, uma alteração radical de carreira, porque essas às vezes são mais delicadas, têm que ser muito bem estudadas, né? Então o modelo que eu acho que eu vejo que tem um resultado mais rápido é a pivotagem. Uma vez eu tentei fazer uma transição de carreira, né, gente? Eu trabalho sempre na educação empreendedora, com empreendedorismo na educação, né? Na questão de custos, né? E aí eu fui pivotar, eu fui fazer transição junto com um setor totalmente diferente, que era a imobiliária. Não deu muito certo, né? Até um amigo meu falou assim, olha, você abandonar a galinha dos ovos de ouro, ou seja, abandonar aquela tua expertise, a tua habilidade que você tem há bastante tempo, né? O que eu fiz no decorrer de em torno de 2 anos, transitando nesses dois setores, né, que eram setores bem diferentes, eu acabei abrir mão, né, da questão da imobiliária, né, e fiquei somente com a questão educacional, né, que era a veia que eu sempre me pulsava melhor, né, era a coisa que seriam meus pontos fortes. Esse é um pequeno exemplo de, às vezes, você atuar em duas áreas tão diferentes, né, gente? Então eu quero fazer uma explanação rápida para vocês e também colocar exemplos práticos, né, de como fazer essa questão da pivotagem de carreira, né, preferencialmente com sucesso. Sucesso nunca é garantido, né, pessoal? Ou seja, ninguém, né, tem certeza, ainda mais a gente vive num sistema de caos, né? O caos faz parte do ser humano, né? Então a gente nunca tem certeza de nada, né? Mas se a gente seguir alguns passos, algumas estratégias, com certeza a gente tem maior grau de sucesso. Pessoal, como diz José Saramago, né? O caos é uma ordem a ser decifrada, né? Então a ser entendida, né, gente? Quando a gente entra a transição de carreira, pivotagem de carreira principalmente, né? É um momento de caos, né? Que mexe muito com as emoções, por isso que eu acabei trazendo esse conteúdo para o nosso canal aqui, para que eventualmente a gente consiga entender melhor que ele mexe com muitas emoções, tá, gente? Pivotar uma carreira, gente, é viver em caos num certo período, que nem eu falei para vocês, né? Ponto pivotal de carreira é quando a estagnação se repete rapidamente, né? Quando você está estagnado numa carreira e mesmo assim até com rendimentos financeiros agradáveis, atraentes, mas aquilo não está te fazendo bem, a tua estagnação está se repetindo. E aí você tem que analisar essa pivotagem de carreira, sabe? Inclusive, né, hoje em dia, né, a gente vê a economia compartilhada, né? Muitas carreiras sendo dizimadas, né? Poxa, a gente vê, já está muito visível isso, o ingresso do Uber, das entregas iFood, empresas desse gênero, né? Nossa, quantas carreiras foram eliminadas e quantas nasceram, né? Então a coisa mudou muito, né, gente? E o que a gente não pode ficar é com aquela sensação, né, do sapo fervendo na água, né? Ou seja, o sapo, quando ele está na água ali fervendo, ele acaba morrendo ali mesmo, porque ele acaba não se mexendo, né, gente? Então tem que se movimentar, né? A palavra carreira, como eu falei, tem morrido numa economia baseada em projetos, né, gente? Então, os projetos são muito ágeis hoje, né? Então, a palavra carreira, ela tem seu significado ainda, mas ela tem que ter muito, muito cuidado, né, gente? Você vê no momento que nós estamos hoje, né? Ainda estamos enfrentando, se Deus quiser, um final de pandemia, né? Mas, poxa, medicina online, quantas coisas mudaram nessa pandemia, né? Quantas pessoas tiveram que ser reinventadas, né, gente? Nesse momento de pandemia, né? Carreira é ligada a significado e propósito.
A transição pode ser traumática, né, gente? Por quê? Porque a gente não se desapega. O ser humano, ele quer uma zona de conforto, ele quer um local, um porto seguro, né? E hoje em dia, porto seguro, gente, ele às vezes ele nos engana, né? E que nem eu falei para vocês, mesmo com condições financeiras favoráveis, né? Então a gente tem que desapegar da visão, né? De um futuro fixo e segurança, né, gente? E quando a gente renuncia ao controle, a gente abre espaço para curiosidade. E não tem melhor momento para que o ser humano se desenvolva, evolua, quando ele está sendo criativo, inovador e conhecendo o novo, né, gente? O que a gente não pode ficar, pessoal, é como se diz, com algemas de ouro, né? Ou seja, feliz financeiramente, mas algemado, porque não está liberto, não está feliz com o que está fazendo, né? Isso rapidamente gera estagnação e também acaba sendo um emprego, uma função, uma atividade que drena a nossa alma, acaba nos castigando, uma coisa repetitiva, sabe? Muito perigoso, inclusive para o entediamento, e o entediamento ele acaba levando também a questões de saúde. Eu vou explicar sobre isso também, né? Tédio e estresse andam muito juntos, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado quanto a isso, tá? Pivotagem, conforme Eric Hicks. Eric Hicks escreveu um livro, A Startup Enxuta, muito interessante, né? É mudar a estratégia sem mudar a visão. Ou seja, você já tem pontos fortes, você já tem habilidades, competências, então você muda, você acrescenta, né? Mas você não muda radicalmente a visão, conforme eu exemplifiquei no começo do vídeo. Eu fui empreender na área imobiliária e era da área de educação, né? Ficou uma salada de fruta ali que acabou eu tendo que voltar ao hospital onde tinha minhas habilidades, né? A mudança de carreira, eles ameaçam a hierarquia de Maslow, ou seja, a estrutura básica da pirâmide, né, gente? Quando a gente, por isso que eu falo que é um tema bastante emocional. Puxa, a gente perde um pouquinho do chão, né? Acostumado às vezes com a renda fixa, com o salário contínuo, isso aí mexe com toda a nossa estrutura, tanto nossa como da família, né? Por isso que o caminho da pivotagem, os passos têm que ser dados de forma inteligente, né? E de forma saudável, né, gente? Nada de aceleração, nada de correria, sabe? A gente tem que cuidar muito com os modismos hoje, né? Porque senão daqui a pouco a gente vê alguma propaganda, alguma coisa que estimula nossos gatilhos, ativa nossos gatilhos mentais de compra, de motivação e tudo, mas chega na hora, né, a coisa não é exatamente daquela forma que se realiza, né? Ou seja, o tempo de retorno, o próprio payback, né? A questão financeira ali, ela tem um tempo de maturação, né, gente? De chegar num ponto de equilíbrio. Você vai montar hoje, você vai adquirir uma franquia, por exemplo, você tem um tempo de retorno, né? Tempo de retornar o capital investido e também um tempo depois de oferir lucros, né? A coisa não é tão rápida assim, né? Então tenham muito cuidado com essa coisa da motivação a qualquer custo, né? E transições muito rápidas, né? Então muito cuidado com a hierarquia de Maslow, que ela é a nossa base, né? Então a gente não pode gerar base quando a gente perde todas as condições emocionais. Para fazer uso, use desenvolvimento ágil, que é planejar, testar e fazer lançamentos. Ou seja, quando você tem um desenvolvimento ágil, dentro até de uma gestão de projetos, você faz, né, conforme eu vou explicar para vocês aqui, uns caminhos mais rápidos, sabe? E mais curtos nessa questão dessa pivotagem. Isso facilita bastante a análise crítica, sabe, gente? A gente acaba, né, testando e às vezes se tiver que recuar, recua, o teste não foi válido, se mantém onde está. Tem que ter muita atenção, né, gente? Porque às vezes a gente pensa em pivotar a carreira, mas a gente só está esgotado. A gente só está precisando de férias, está precisando de um pouquinho mais de sossego, relaxamento, sabe? Uma quietude, né? Ainda mais depois de, 14, já daqui a pouco chegamos a 24 meses de pandemia, né? Como é que as emoções estão afloradas, né? E na parte profissional, acho que não foi simples para ninguém, né, gente? Quais são as fases da pivotagem, gente? Estabilização, sondagem, projeto piloto e lançamento, tá? Essas são as 4 fases da pivotagem. Eu vou exemplificar uma por uma, tá?
para eventualmente verem correto é seguir todo esse espaço, tá, gente? Não adianta ir direto para um lançamento, né? Sem fazer primeiro um projeto piloto, um mínimo, a gente chama de MPV, mínimo produto viável, sabe? Isso serve para carreiras também, não estou falando só sobre produtos, mas também encaixa essas condições que eu estou falando na tua carreira profissional, né? Eventualmente você é um intraempreendedor, você é um funcionário dentro de uma empresa e você quer crescer lá dentro, então você tem que exercitar até projetos pilotos lá dentro, né? Tem várias formas de fazer isso, né, gente? Então, cuidado para não fugir esses caminhos críticos, tá, gente? Cuidado para não ir direto se lançar em algum projeto sem fazer todo esse caminho crítico. Pessoal, olha que interessante isso aqui, né, gente? Pesquisas demonstram que quando a pessoa ultrapassa 421 mil reais anuais, tá, gente? Ou 82 mil dólares, seu bem-estar emocional não altera mais. Então a gente pensa que o dinheiro é a solução, mas não é a solução, não é a plenitude da vida, né? Então você vê que isso estudo interessante. Isso dá em torno de 35, em média 35 mil reais por mês, né? Quando a pessoa chega nesse teto, ela não vai ganhar 50 mil, bem-estar emocional vai aumentar. Talvez aumente a pressão, talvez aumente o gasto de energia, entendeu? Então, muito cuidado, né? A gente não pode estar diretamente associado rendimento com bem-estar emocional, tá? Vi muitos casos, já passei por isso também, de ter vários negócios simultâneos, sabe? E meu bem-estar emocional ir lá embaixo, mas meu rendimento ser alto. Depois gastei tudo lá com medicação, né? Com cuidado com os filhos, sabe? O dinheiro acaba indo para outro local. E além de tudo, né? Acabei me sabotando também, né? Porque a gente sabota muito quando a gente busca demais, a gente acaba não vivendo a plenitude, né? É muito legal isso aqui também, né? A gente temos que ter crescimento emocional líquido e não somente alto patrimônio líquido, certo? Então a gente tem que ter um crescimento emocional líquido, né? Ou seja, realizar coisas, né? Eu acho que o resultado vem exatamente quando você tem propósito e significado. Mas se você tiver só foco no resultado e não está contente com aquilo, inevitavelmente vai sucumbir, principalmente na questão da saúde. Gente, tédio tem o mesmo desconforto físico que o autoestresse. Eu recentemente estava bem entediado, sabe? Eu percebi que eu precisava fazer uma pivotagem de carreira dentro do segmento educacional que eu já atuo, eu precisava mudar um pouco a abordagem, né? E esse tédio estava me fazendo muito mal, parecia que eu estava trabalhando muito mais e, pelo contrário, eu estava entediado. Mas os sintomas são muito semelhantes ao estresse, sabe? Então, se você percebe que está entediado, vai faz uma viagem e compra um carro, e compra uma casa, mas continua entediado, alguma coisa está errada, né? Está faltando propósito, significado, né? Então, vamos perceber bem isso aí, tá? Impactadores continuam contribuindo e aprendendo por toda a vida. É muito legal ser impactador, né? Ou seja, impactar no resultado de uma vida, de pessoas, né, gente? Isso em todos os segmentos a gente pode fazer isso, né? Em todo o empreendedorismo e também todo o intraempreendedorismo, ou seja, funcionários e colaboradores que podem contribuir na empresa dessa forma também, né? Então, seja um impactador. Acho que a grande mensagem desse nosso bate-papo aqui é buscar a pessoa ser impactadora, ou seja, gerar resultado para os outros, e quanto maior a gente tiver a questão de se doar, naturalmente existe uma certa até lei de retorno, né? Que a gente recebe tudo de volta, né? Então, estabilização, gente, que é a primeira fase da pivotagem, que nem eu te falei para vocês, né? É o ponto central da pivotagem, onde se dedica mais tempo, né? Então, tem que ficar muito atento com esse momento da estabilização, onde a gente faz estrutura, vê nossos propósitos, vê onde é que a gente quer chegar, né? Então, seria o início de um planejamento ali para saber como é que a gente vai chegar nesse resultado, né? O objetivo, gente, é obter bases sólidas, observando valores centrais, foco nos seus pontos fortes e visão do futuro, né? Então, teus valores não podem ser mexidos, né? No momento de pivotagem, porque senão você já começou errado, né? Você já perdeu aquela parte do significado, do motivo, né?
Então, então tem que ter muita atenção nesse momento, né? Não podemos entrar nessa condição, tá? E que interessante isso, né, gente? Focar, quando você está focado, você tem 6 vezes mais, está 6 vezes mais engajado e 3 vezes com mais qualidade de vida. Então, quando você fez essa transição, né, essa pivotagem, né, e você retomou o teu foco, a gente falei lá sobre tédio, né? Então, a grande estratégia é a retomada do foco, né? Olha como o foco aumenta a tua produtividade. Muito interessante isso, né, gente? Gente, seu corpo é o ativo mais valioso da pivotagem. Rompa com hábitos nocivos, tá? Se por acaso você está pensando, você está vendo a necessidade, e eu acho que esse momento de pandemia falou muito alto sobre isso, né? Se reinventar, uma frase que muita gente usou nesse período de pandemia, né? Você tem que cuidar primeiramente do teu corpo. Ninguém consegue fazer uma transição tão pesada dessa, sabe, gente? Como diz assim, com problemas, né? De saúde, sabe? Com ansiedade acelerada, sabe? Com a situação em sistema de caos, né? Então, o primeiro momento de uma pivotagem é atenção ao corpo, tá? Que o corpo fala, né, gente? Como eu falei, a questão do tédio. Eu recentemente estava num projeto educacional que eu estava fazendo essa pivotagem, né? Para uma alteração pequena no tipo de cursos e desenvolvimento que eu faço, mas mesmo sendo pequena, quando eu voltava no passado, me dava dores musculares, chegava tenso, sabe? Parece que o dia era, mesmo entediado, o dia era muito complicado. Tem que cuidar muito com o burnout, né? Ou seja, a pessoa chegar num nível de estresse muito grave, né, gente? E aí ficar 4, 5, 6 meses, né? Sem poder trabalhar. Já vi casos assim de afastamento, né, gente? Já vi casos de uma escrivã de polícia, né? E recentemente, né, eu estava com umas dores nas costas e eu fui fazer uma questão de fisioterapia, né? Fazer avaliação médica, essa coisa toda, né? E aí eu vi um mestre de obras que ele estava num estado assim lastimável, gente. Por quê? Porque ele precisava alterar a forma de trabalho, sabe? Ele estava com uma doença que já era uma doença, possivelmente uma doença ela é de ordem, ela é uma doença autoimune, né? E, se não me engano, é escoliose, né? E o trabalho, né? Ou foi gatilho, né? Nessa doença, ele trabalhava com mestre de obra, como eu falei, e antecipou às vezes as reações dessa doença, então ele tem que tomar uma decisão, porque ele está lá, né? Usando o plano de saúde, trabalha, se desgasta, toma injeção, volta, sabe? Uma coisa muito grave, né? Por isso que eu falo essa questão do corpo, né? Possivelmente ele está se medicando para dormir, né? Possivelmente ele está tomando injeções e até infiltrações para passar as dores e precisa continuar a trabalhar, né? Naturalmente, a questão das hierarquias, da pirâmide básica que eu falei, né, gente? Mas o sistema acaba ficando doente, a esposa dele também já não está bem de saúde, entendeu? Porque fica todo mundo vinculado àquela pressão, né, gente? Não é fácil tomar decisões dessa, mas primeiro momento é o corpo. Então acho que a pivotagem tem que estar muito atento a isso, né? Fuja da tirania do como, gente. Como farei isso? Como farei aquilo? E aprimore a visão, amplie a tua visão. Se ficar no como eu fazer, você acaba não fazendo nada. Você não entra no campo de batalha, você não faz a estratégia inicial, que é esse primeiro momento, sabe? E você não sai do lugar, né? Observando seus pontos fortes e se envolvendo, você entrará na zona da genialidade. Então, essa é uma zona muito importante para a gente entrar, né? Ou seja, quando você olha seus pontos fortes e desenvolve eles, você entra talvez até com prazo maior, uma maestria, virar um perito em uma situação específica, né, gente? Você vê, nós começamos com a zona de incompetência, não sabemos nada, geramos a competência, vamos para a excelência e vamos para a genialidade. A genialidade está muito focada nos teus pontos fortes. Então, quando você for fazer essa coisa da pivotagem, você tem que perceber teus pontos fortes. Nesse momento de estabilizar a base. A tua base, a minha base está aqui, né? Então, nós temos que ter a base estabilizada.
Então a gente não pode fazer caminhos com a base meio solta, como diz, né? Lembre-se, gente, que viver custa dinheiro. A gente precisa de dinheiro para viver, né, pessoal? E você precisa ganhar de forma íntegra e satisfatória. Ele é uma ferramenta para destino, e você que é motorista, né? Então a gente tem que pensar dentro do processo aí dessa transição, dessa ir para o lado na carreira, desenvolver mais conhecimento para ampliar a tua carreira, ou às vezes fazer essa troca que eu falei mais ampla, né? Você tem que pensar no dinheiro. Por quê? Né? Porque pressões financeiras inibem a criatividade, deprimem e atrasam mudanças. Até falei num vídeo recentemente aqui, que esses tempos eu estava vendo uma live sobre depressão, e dentre os 3 pontos que o psiquiatra apontou, um deles, surpreendentemente, gente, era a questão do financeira. Então a pessoa não tinha depressão por motivos patológicos, coisas pré-instaladas, ela tinha por questões financeiras. Então, na medida que ela resolveu as questões financeiras, ela acabou eliminando, né, neutralizando a depressão, né, e restabelecendo a vida. Então veja como quando a gente fala em estabilização, se estabilizar para fazer a pivotagem, fazer a transição de carreira no formato pivotagem, cuida muito da questão financeira, né? Você vai mexer na estrutura, né? Daqui a pouco, uma mexida errada, você passa muitas dores, como diz, né? Dores emocionais, que são as dores, né? De desgaste com família, desgaste com credores, né? Então cuida com a questão das dívidas, tá? Como eu falei, né, gente? Perceba nessa questão da pivotagem, você não precisa de férias, né? Às vezes você está numa empresa, está muito desgastado, sabe? Está muito cansado, não tira férias, né? Ou negocia as férias e aquela coisa toda que a gente sabe que às vezes é uma geração de caixa, né? Ou é um empreendedor também que acaba quase workaholic, né? Fica direto ali focado com um olho em cima da produção, aquele excesso de controle, né? E aí quer daqui a pouco trocar a carreira e tudo, porque desgastou-se, mas porque você está precisando de férias. Precisa se desacelerar, não se trata de pivotagem, tá? Então muita atenção nessa parte da estabilização, tá? Analise seus gastos mensais, suas reservas e possíveis reservas pontes. O que seriam reservas pontes, né? Às vezes você quer fazer uma pivotagem e você tem já um caixa esperando para isso, mas você pode fazer um freela, né, gente? Se você tiver habilidade para isso, na área de design, se você tiver vontade e habilidade para isso, você pode ser um motorista de aplicativo. Essa renda ponte, ela pode fazer você chegar lá onde você quer de forma mais segura, porque não mexeu novamente no teu fator financeiro, sabe? Então, é muito interessante quando você, além de analisar as reservas, você pensa, vou precisar de uma renda complementar. Né? Então, será que é momento agora de eu fazer essa transição? Sondagem, gente, é a segunda etapa da questão da pivotagem, né? A sondagem é a etapa que você irá buscar pessoas, habilidades e oportunidades. Identificação das suas habilidades, né? Que oportunidades que o mercado tem e sempre associando a pessoas, tá? Nada se faz sozinho, né? A gente tem que estar sempre, sabe, buscando gente, buscando o tal do network. Tem gente que não gosta do network, né? Porque às vezes se sente assim que está usando pessoas para benefício próprio, mas é uma troca, gente. Então, muita atenção com isso, né? Utilize a tua rede de contatos, faça disso uma sondagem mais ampla para saber se esse passo que você está dando é um passo mais certeiro, né? Eu me recordo que nessa situação de pivotagem que eu recém fiz, eu cheguei a marcar um almoço com meus filhos, né? E passar os jovens, né? Mas eu tive a liberdade de passar. O pai está querendo fazer isso ou aquilo. Esse caminho é o caminho mais pai, eu acho que é o caminho que eu enxergo, né? Que é mais certeiro. A gente tem que ouvir a jovialidade, tem que ouvir todo mundo, gente. Ou seja, foi muito, muito bom aquela opinião que eles me deram e me fortaleceu também. Agora, se eu não tivesse perguntado, né? Aquela coisa do senhor da razão, né? Eu sei tudo, né? Não. Nessa questão da nossa economia, do que nós estamos passando, gente, a gente
Não tem como saber tudo e não se pode se achar cheio de pressupostos. A gente tem que estar junto com pessoas, né? Então, outra coisa bem delicada, gente, atenção à paralisia por excesso de análise. Pô, tá fazendo a sondagem, analisou, sabe? Não sei do lugar. Vai se desgastar do mesmo jeito, vai criar uma frustração e um tédio maior ainda, sabe? Então, analisa, sabe? Percebe, é isso que eu quero, vou por aqui. Dá um tempo para essa análise, não pode ser uma análise tão curta, mas cuida com a paralisia por análise, que às vezes você faz muita análise, né? Eu gosto muito da questão de gestão de projetos, ainda mais projetos ágeis, né? Tem que ter um prazo, eu acho que o que manda é a execução, né? Então a gente tem que planejar, tem que estrategiar, mas se não executar, gente, não vai saber, não vai ter feedback, não vai ter a retroalimentação do projeto, né? Então de nada valeu. Ative seu network, como eu falei, né, gente? Veja pontos cegos e potenciais ocultos e pesquise mercado, né, gente? Ou seja, ponto cego é aquele que você não viu e potencial que você mesmo tem, ou que o negócio, ou que a estratégia tem, ou que a alavancagem da carreira tem, e você acabou não percebendo. Pessoas com mais sucesso na carreira são doadores de conhecimento. Localize eles. Então tem muito conhecimento gratuito hoje, gente. Muita coisa que se você focar e se dedicar, você vai sim fazer uma pivotagem muito atraente para a tua carreira, sabe? E uma dica legal, tá? E não precisa de peixe grande, ou os maiores do mercado, né? Olha, não consigo chegar até aquele profissional. Sardinha também alimenta. Então comece, né? Com as sardinhas, que às vezes tem muito mais proximidade, estão crescendo junto contigo, e daqui a pouco todo mundo vira um peixe grande, né? Quando eu falo peixe grande, são profissionais já que estão num patamar mais elevado e que às vezes a nossa acessibilidade com eles não é tão fácil, né, gente? Analise um mentor, tá, gente? Ou seja, uma pessoa mais próxima e contratada para estar junto desse momento teu, tá? Analise sessões de coaching, elas são muito válidas, porque o coaching ele tem uma estratégia, né? De organização de ideias, de solução, ele é muito válido, né? Formadores de opiniões, né, gente? Ou seja, gente onde você quer entrar e que já tem experiência, já gera opinião no setor, né? Ou onde você está e você quer acrescentar, né? E gente, se afaste de pessoas tóxicas, né? Ainda mais se elas estão em transição também. A pessoa está enrolada, né? É tóxica, uma pessoa negativa, uma pessoa que gera problemas emocionais. Você está num grande momento emocional de transição, de pivotagem de carreira. E vai se associar com uma pessoa tóxica, às vezes está se sabotando. Por quê? Porque às vezes você quer ainda ajudar a pessoa, quer ser prestativo, mas esse momento é só teu. Se der certo é você, se não der certo é você também. Então não dá para brincar com esse tipo de coisa nesse momento, sabe? Então tem que ter muita atenção, sabe? E não seja solitário na jornada, né? Pois sua bateria pode arriar e a frustração chegar. Então, como eu falei, solitário, a gente não é ninguém, né? A gente tem que ativar a rede, a comunicação, sabe? E cuida também, né, gente, para não entrar na mentalidade de escassez, quando eu falei aquela questão de dinheiro, né? Ou seja, porque entra no termo inconsciente. Então, se você pensar escasso, você vai gerar escassez também. Então, fica muito atento a isso, né? Quando eu falo ali naquela questão de até um fluxo de caixa pessoal, de você saber as suas despesas. Não tente cortar tudo por causa da pivotagem, né? Vou cortar, vai no cinema 4 vezes por mês, vai pelo menos, né? Entendeu? Eu gosto de tomar um café na panificadora ali, todo dia, reduz um pouquinho. Mas se você não estiver gerando essa energia positiva, essa coisa gostosa para você, vai ficar só fechado na escassez, perigoso, né? Pode mexer bastante com as tuas emoções também, sabe? Gente, dentro dessa questão da sondagem, é muito importante a aprendizagem, né? Então, o que você quer aprender de novo para você fazer essa... Porque se você não tiver aprendizagem, dificilmente você vai conseguir pivotar uma carreira, sabe? Você tem que gerar mais conhecimento para subir um degrau profissional, para ser um empreendedor dentro do teu negócio, ser um prestador de serviço para a tua empresa, para a empresa que você trabalha, ou no teu próprio negócio, gerar mais conhecimento, né? Então, esses 4 níveis são bem interessantes, né? Que seria dentro da habilidade na relação do tempo, né? A incompetência inconsciente, né? Ou seja, eu não sei e não quero e também não tenho interesse em saber.
A incompetência consciente, quando eu não sei, mas já vem uma necessidade de aprender aquilo, né? A competência consciente, quando eu já sei e já estou aprendendo aquilo, e a competência inconsciente, né, gente? Que é o melhor caminho, né? É como andar quando você está dirigindo, você já faz de forma automática, né? Então, respeite bem esse nível de aprendizagem, né, gente? Que é uma curva, vocês podem perceber, né? E tem muito a ver com a relação do tempo, então você tem que gerar um tempo para gerar conhecimento. E eu acho que nessa questão aí de pivotagem, aprendizagem é muito, muito, muito necessário. Outra coisa importante, tá, gente? Aprenda a substituir pensamentos negativos ressignificando eles, sabe? Até no canal tem alguma coisa aqui sobre agilidade emocional, tem algo sobre inteligência positiva, tá? Depois quero fazer um vídeo sobre ressignificação, relacionado à programação neurolinguística, que eu tenho um certo conhecimento também, né, gente? Para quê? Para que você saiba ressignificar rapidamente pensamentos negativos. Não deixa eles instalar, sabe? Eu faço uma estratégia até de substituição, através de atenção plena, né? Através de uns gostos de meditação, né, gente? Mas não deixe instalar pensamentos negativos, porque eles vão te ruminando, ou a ruminação, ela vai te castigando dia a dia, tá? Então, daqui a pouco você volta lá para trás, sendo que você já deu alguns passos para frente, porque você deixou o pensamento negativo entrar na tua mente. Ele faz parte, mas ele é um pensamento, ele está indo, né? Como ondas do mar, que eu sempre comento, né, gente? Ele vai e vem. Agora você pegar ele, deixar na mente e infelizmente deixar instalar no teu corpo, daí é um trabalhão para tirar depois, né? Concentre em buscar habilidades necessárias, baseadas em pontos fortes. Então, que nem nós falamos sobre a questão da aprendizagem, né, gente? Puxa, se você conhece algo, reforça aquele conhecimento. Complementa ele, sabe? E de forma inteligente, né, gente? Cuida também, né, gente? Existe até algo sobre essa questão, quando a pessoa estuda tudo, ela fica também praticamente estressada de tanto conhecimento. Então a primeira coisa que você tem que fazer é separar o que você quer aprender. Senão você vai estar lá com uma tonelada de livros, uma tonelada de cursos, né? Uma quantidade grande de conhecimento e não sabendo aplicar. Então você tem que basear o quê? Nos teus pontos fortes. Identificação dos teus pontos fortes, para que daí você comece a aprofundar o conhecimento. Tudo muito, muito solto, não tem nada que se identificou com ponto forte, elimina, aborta para esse momento. E principalmente, mas é um conhecimento que me gera uma satisfação pessoal, me gera até uma atenção plena, me gera um momento de meditação, como uma pintura, uma arte. Ok, nada de errado nisso, né? Mas esse é o momento, né? Eventualmente você está no momento de pivotagem de carreira, ao mesmo tempo vai se inscrevendo numa aula de instrumentos, muito junto, né? Cuida bastante um pouquinho disso, né, pessoal? E o projeto piloto, né, gente? É o momento de validar ideias, testar e correr riscos inteligentes, né? O risco sempre vai ter, né, gente? Mas o risco ele tem que ser medido, ponderado, né? Por isso que até foi usada a palavra inteligente, ou seja, aí você valida, testa, né? Esse é o projeto piloto. E o projeto piloto, ele geralmente está num mínimo produto viável, ou numa mínima atitude que você vai ter. Ela não precisa ser grande, ela pode ser pequena na sondagem de mercado, que já tem vindo estabilização, sondagem, agora está no projeto piloto. Nesse projeto piloto, você tem que observar bem esses testes, essas pequenas coisinhas, sabe, gente? A gente não precisa e já dar um salto muito grande, porque às vezes a gente até cai, né, gente? Às vezes entrar a gente acaba caindo, né? E às vezes a queda é muito pesada, né? Então, muito cuidado, tá? Com o achismo, com o excesso de segurança, tá? Trabalha pequenininho, vai devagarzinho nessa tua pivotagem. Pessoal, como eu falei, não radicalize na pivotagem. Faça pequenos testes e lance na direção mais promissora. Ou seja, nada de radicalização, tá, gente? Nada de, agora eu vou vender meu negócio e eu vou começar outro sem estudo de mercado, ou eu vou pedir a conta na empresa e se às vezes você precisa de férias, como eu falei já umas 2 vezes aqui, né? Ou às vezes você tem condições de crescer na empresa também,
em outro setor, com outro desenvolvimento, né? A gente tem que perceber o momento certo das coisas, tá? Então, muito cuidado com a radicalização, tá? Gente, ser pivô é estado de espírito. Impactadorizagem faz disso um hábito. Quando você está no estado de espírito de pivotagem e você vira impactador, né? Então você está sempre fazendo pequenas coisinhas, né? Essas pequenas coisinhas elas vão te acrescentar em testes, em testes principalmente de análise de resultado. Então seja um impactador, sabe? E coloque isso como estado de espírito a pivotagem. Não como uma necessidade, uma urgência, ela vai chegar no tempo certo. Cuide do perfeccionismo, tá? Ou seja, excesso de zelo, de cuidado. O zelo é importante, o cuidado é importante, mas o perfeccionismo às vezes ele pode ser um defeito. E como eu falei, faça um MPV, um mínimo produto viável, ou uma pequena mexida para chegar no objetivo. Não uma mexida tão grande, sempre seguindo o caminho dos teus pontos fortes, tá? É interessante, né, gente, até um estágio de retorno, voltando a ser aprendiz. Isso aqui é muito interessante, né? Ou seja, às vezes você está numa carreira e você pode retornar a ela quando você quer buscar um outro ponto forte teu, estagiando, por exemplo, um caso clássico, né, gente? A pessoa tem paixão, tem habilidade, tem vontade de fazer direito, né? Ela vai ter que estagiar de novo, mesmo que ela tenha formação, uma, duas ou três formações, né? Então isso aí você pode praticar constantemente, né? Ou seja, às vezes você quer ter um conhecimento na área do marketing digital, quer ter um conhecimento na parte de design, eu estou dando alguns pequenos exemplos, né, gente? Então você pode se aproximar de um profissional e se colocar à disposição de ser aprendiz dele. Isso é muito valoroso, né? Busque projetos pilotos com vantagens potenciais e desvantagens limitadas, gente. Ou seja, quando você buscar um projeto piloto, pense em vantagens potenciais e desvantagens limitadas. Isso tem a ver com a simetria, né, gente? Até uma obra interessante, Antifrágil, de Nassim Taleb, né? Uma obra muito interessante. E ele fala muito sobre essa simetria, buscar esse foco, essa frase é muito dele, sabe? Localizou isso aqui, fica focado nisso. Ou seja, tem vantagem potencial e desvantagem limitada. Agora, se tem desvantagens potenciais e vantagens limitadas, a balança não tem assimetria, já está desorganizada, né, pessoal? E responda 3 perguntas, né, gente? Qual foi a satisfação no projeto piloto? A tua expertise está adequada para aquilo? Ou seja, você tem expertise, já tem curva de aprendizagem, já chegou no nível de aprendizagem, conforme a gente falou ali, para fazer as coisas de forma competente e consciente? Ou ainda você está, né, precisando de uma lapidação, de mais conhecimento, né? E você pode expandir nesse mercado. Por exemplo, não é correto a gente pivotar no mercado que está em, vamos dizer assim, final de carreira, né? Ah, mas eu sou apaixonado por aquilo, mas daqui a 2, 3 anos vai passar apuro nesse mercado. Ah, mas entendeu? Então, lógico, tem os objetivos financeiros, conforme eu expliquei, né, gente? Objetivos estruturais da família, o bem-estar, a satisfação, mas analisa, às vezes eu quero ir para aquele mercado e tem uma coisa muito semelhante. Agora, se o mercado não tem expansão, ele não tem curva, um crescimento, pelo menos para 3 a 5 anos, fica onde está, né? Não faz a pivotagem, né, gente? Pessoal, daí vem a fase do lançamento, né? É quando você toma a decisão de completar a sua pivotagem. Então, saiu do projeto piloto, né? Fez os pequenos testes e foi para o lançamento, onde você, como se diz, vai para cima, né? Dá cara para bater, como fala o pessoal, né? Ou seja, aí você vai para o ataque, cai no campo de batalha, né? Aí você tem que novamente, gente, no lançamento, revisitar critérios financeiros, como poupar 6 vezes a tua despesa mensal, tá? Isso já é uma frase tão antiga, tão batida, mas tem gente que não faz, pessoal. E aí acaba passando um apuro danado, porque entrou no lançamento, tem a curva de crescimento, tem o tempo de retorno, daquilo dá certo, né, gente? Inclusive na troca de uma empresa, por exemplo, eu voltei a ser um estagiário, um aprendiz de uma função nova que está sendo muito apaixonante, está me revigorando. Às vezes vai ganhar até menos. Então tem que ter uma reserva, né?
Outra coisa importante, analise o calendário associado à renda atual. Ou seja, se está coerente com o projeto, né? Ou seja, você tem uma renda atual e você quer fazer um lançamento, quer se organizar para esse projeto novo, será que agora, por exemplo, nós estamos falando eventualmente em agosto, né? Será que não seria em janeiro? Sabe? Será que não falta um pouquinho, sabe, para você mexer nesse calendário? Às vezes você está numa empresa e às vezes na própria empresa você pode ter um momento de pivotagem, você vai lá e faz toda uma análise de alto risco, né? Então analisa o calendário, vê se esse é o momento de executar isso, né? Perceba seu corpo e saúde, porque tem sinais claros na hora de pivotar, né, gente? O corpo fala, né, gente? Quando a gente está ali, né? Que nem eu dei um exemplo, né? Eu estava fazendo uma transição, né? Uma pivotagem, exatamente uma pivotagem nessa questão da modalidade de cursos que eu trabalho, que eu desenvolvo já há bastante tempo, né? O que eu estava fazendo anteriormente, até pelos efeitos da pandemia, que seriam as aulas presenciais, já não realmente estava me judiando do corpo, sabe, gente? E eu tive que gerar habilidades novas, gerar essa curva de aprendizagem para buscar também mais o conhecimento online, né? Mas o corpo já realmente estava me castigando, sabe? Porque quando eu voltava, sabe, eu tinha o risco de dar um passo para frente, mas quando eu voltava para trás, eu me sentia muito entediado, sabe? Então perceba muito, muito bem essa questão, tá, gente? Agora, se a pivotagem te dá sinais claros no corpo, aí avalia. Avalia se não é ansiedade, se você não está tomando uma medida precipitada, né? Então, bastante cuidado, né, pessoal? Gente, veja na família qual a pessoa crucial para apoiar essa pivotagem. Nem todos vão apoiar, gente, mas tem pessoas que têm que apoiar, né? O marido, a esposa, né? É bom conversar com os filhos, você viu o exemplo que eu dei para meus filhos, que eu pedi a opinião deles, né? Ou seja, tem que ter esse apoio, né? Até porque familiares são os que têm mais interesse emocional em nossa segurança e sobrevivência, né? Então, às vezes o familiar ele sabe exatamente o que você precisa, sabe? Ah, mas ele não me apoia e tal. Eu fiz um vídeo sobre concursos públicos, está no canal também, né? E às vezes numa pivotagem de carreira dessa, ou até às vezes uma transição, pode ser uma pivotagem, em vez de ele ser um funcionário de instituições particulares, ele vai para o sistema público, mas ele está na mesma linha de aprendizado ainda, né? Mas ele nem falava com a família, sabe? Eu já organizei escolas preparatórias para concurso, né? Foi uma experiência muito interessante, muito maravilhosa, muito saudável, muito enérgica, né? Porque o concurso é uma dinâmica muito grande. E também vi muitas pessoas, gente, né? Muitas pessoas saindo dos concursos públicos, né? Que elas não se acharam, né? Naquela forma de trabalho, forma de gestão do tempo, tudo, né? E de resultado, retorno financeiro, tudo, né, gente? E voltaram para outra área totalmente diferente. Mas muitos não tiveram nem apoio da família, sabe? Eu vi casos aí de muitos até na hora de uma pivotagem, uma transição, a primeira coisa é que você já se separa. Primeira coisa já deixa a namorada, sabe? Então muito cuidado, sabe? Muito cuidado, porque eu acho que, como a frase diz, né? A pessoa, as familiares têm interesse emocional na nossa sobrevivência. Então se a gente vai sozinho, meio dentro, como se fosse um náufrago, né? A gente tem que ter cautela, né, pessoal? Família é muito importante. E as emoções estão muito conectadas com a família, né? Cuide com a lei dos rendimentos, pessoal, decrescentes, né? Após certo ponto da produção, acrescentar mais recursos não altera o resultado. Então, às vezes você está num negócio, está num projeto, está numa empresa, né? E você se dedica mais ou investe mais naquele negócio, mas teu nível de produção já chegou no teto, já está no nível de saturação e estagnação, numa curva de declínio. Então é hora de pivotar, né, gente? Então é muito interessante essa lei dos rendimentos decrescentes, né? Ou seja, quando você não vai alterar o resultado, ou seja, está numa empresa, vamos dar um número, né, 5, 7, 8 anos, e não vê crescimento na empresa, e essa empresa já está realmente te deixando entediado, te deixando sem capacidade de desenvolvimento, de criação, de fortalecer a sua questão da sua inteligência emocional, inteligência positiva, né?
tá, gente? Então é hora, talvez esteja no rendimento decrescente, né? Gente, perceba a sua intuição e sua inteligência instintiva, que são as vísceras, né? Ou seja, o intestino, ele falam que é o segundo cérebro, né? E quando você começa, né, ter problemas ali de ordem intestinal, gastrite nervosa, essa coisa toda, né? É hora de fazer algo, né, gente? Ou tá com um momento de estresse, ou tá alguma coisa está acontecendo, sabe? E geralmente tem muito a ver com o trabalho, porque a gente passa muito tempo na empresa, né, gente? A gente, puxa, eu acho que a gente trabalha em média, né? A gente passa, vamos falar um número, né? Um terço em termos de horas, 8 horas trabalhando, 8 horas deveria ser, né, gente? Tem um vídeo até interessante sobre sono aqui no canal, né? Deveria dormir pelo menos, eu falo de 6 a 8 horas, 8 horas não é fácil, mas pelo menos 7, né? E ocupa o tempo em deslocamento e o restante com família, amigos e lazer, né? Mas a gente passa bastante tempo na empresa, né, gente? Então, geralmente a empresa acaba nos trazendo essa coisa da intuição, sabe? Então, perceba bastante se o momento é esse de você, às vezes, conversar com o teu líder ou analisar teu negócio e perceber se é o momento de pivotar. Agora, a gente, se fracassar, né, gente? Se a gente fez lá, né, estabilização, né, gente? Sondou, né? Fez o projeto piloto, fez lançamento e fracassou. Isso é uma frase bem legal, né? Daqui a 100 anos, todas as pessoas serão outras, inclusive nem possivelmente você também, né? Nem estaremos mais aqui, né? Então, revise os destroços, né? O que aconteceu, não deu certo, né? Em busca dos pontos fortes do aprendizado. Para tudo tem aprendizado. Então, não faça aquela geração de culpa, sabe? Porque só o fator de você ter tentado já foi uma coisa maravilhosa, né? Jeff Bezos, da Amazon, a gente cita, né? A Amazon cita que devemos minimizar o número de arrependimentos, ou seja, faça tentativas para não se arrepender, né? Porque como é duro quando a gente vive uma quantidade excessiva de arrependimento, né, gente? Isso nos machuca emocionalmente, né? Então veio o insight, veio a ideia, sabe? Percebe, estabiliza, vê como é que está teu momento, faz a sondagem do que essa ideia tem de valoração para você, de significado, né? E resultado também, a gente tem que falar em finanças também, financeiro, né? Depois trabalha com um projetinho piloto e depois faz lançamento, mas só ter arrependimento, né? Aí a vida fica meio frustrante, né, gente? Pessoal, não existe condições perfeitas, né? Analise dados na observação. Dados são dados, tá, gente? Então, se você contra dados, contra números, já está no momento ali de sondagem, estabilização, já está errado. Então, olhe bem os dados, perceba bem como é que está andando as coisas, né? Em termos do que você quer fazer. Mas nunca se acovardando, nunca, sabe, se encolhendo, né? Porque a gente nunca não faz nada, né? Eu vi nesse momento de pandemia quantos negócios, infelizmente, foram para a mortalidade, né? Empresas, negócios, empregos, né? E quantos nasceram também, né, gente? Então, ela foi meio que uma transição. Então, a gente tem que estar junto nessa onda também, né? Nada é mais revigorante, gente, nada, viu? Do que buscar um sonho grandioso e só de tentar nos renova. Então, só de a gente estar com esse sonho, gerar uma tentativa, fazer, né, aquele projeto piloto, dar os pequenos passos, né? A gente se renova. Então, a frase que eu gosto de usar é vamos em frente, né, gente? Vamos focados, mas não podemos parar. Gente, quem gostou desse vídeo, tá? Foi um vídeo um pouquinho mais longo, mas num tema assim bem espinhoso, né? Que mexe muito com o emocional das pessoas, né? Quem gostou, por favor, dê o seu like, dê seu joinha, tá? Espero ter contribuído com algumas pessoas nesse sentido. E fiquem todos com Deus.